deve conter uma sentença trabalhista? A falta de análise de uma prova produzida no processo torna a decisão judicial omissa? O que é que deve conter um recurso de revista quando a parte quer alegar que dentro da Justiça do Trabalho uma prova judicial não foi analisada? E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou advogada trabalhista, atuo nessa área há mais de 5 anos e vim falar com vocês hoje aqui no canal sobre a importância da prova judicial. O que é que você deve fazer antes de entrar com uma ação trabalhista para provar aquilo que você quer, tá? Como você deve fazer o cotejo da análise das provas, certo? No momento da impugnação, a contestação, tá ok? E o que é que a lei fala sobre prova judicial? O que é que acontece na prática, beleza? Gente, mas antes disso, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado, beleza? E curte também esse conteúdo, galera! Dá um joinha bacana nesse vídeo, tá? Que o YouTube vai entender que você curte esse tipo de conteúdo, beleza? Gente, pra quem não sabe do que se trata aqui o canal Surtando Advogando, é sobre essa vida muito louca da advocacia. Sim, tem dias que eu estou surtada de tanto prazo, de tanto problema que a gente tem que gerir dentro de um escritório de advocacia. O canal aqui ele é voltado para falar bastante sobre a reforma trabalhista, tentando desmistificar, olha que palavra bonita e elegante eu estou utilizando com vocês em pleno sábado, hein? Aliás, em pleno domingo, na verdade, né? Dia de eleição, para desmistificar essa ideia de que acabaram-se os direitos dos trabalhadores, que ninguém tem mais direito a nada, que a justiça do trabalho vai acabar. Não é bem assim, tá? Aqui no canal tem playlist, se você for aqui embaixo nas abas principais do canal, onde tem vídeo, comunidade, tem lá playlists. Vocês vão ver que todos os vídeos, eles estão separados por assuntos. Então, vai ter uma playlist lá só sobre reforma trabalhista, vai ter uma playlist, uau, olha aqui, o negócio travou aqui, hein? Vai ter uma playlist sobre áreas correlacionadas ao direito do trabalho, como por exemplo o direito previdenciário, direito de greve, onde eu falei sobre a questão daquela paralisação dos caminhoneiros, tá? Que de acordo com a lei de greve foi sim abusiva, beleza? Então se você quiser saber sobre esses assuntos, passa lá. Tem também uma playlist onde eu falo sobre opiniões, tá? Minhas opiniões na condição de jurista e de advogada, certo? E também tem 2 vídeos bastante interessantes aqui que eu gravei aqui no canal recentemente, que um foi falando sobre meus 10 anos de profissão, como eu construí minha carreira dentro da iniciativa privada até chegar ao meu próprio escritório de advocacia, tá? E por que eu acho que assim que você se forma, você não deve emendar logo com a pós-graduação, por que eu acho que todo mundo deve sim entrar em uma grande banca pela questão do aprendizado antes de abrir seu escritório, de montar sociedade com alguém, que a pós-graduação é importante, mas não necessariamente vai definir o seu futuro profissional, porque tem muito profissional especializado academicamente em uma área, mas que atua em outra, entendeu? E então, se você quiser assistir esse vídeo, clica no card aqui em cima ou aqui em cima, beleza? Ah, e tem um vídeo também muito interessante onde eu gravei falando sobre o que os advogados que estão em começo de carreira devem fazer para começar a ganhar din-din com a advocacia, beleza? 10 pontos eu falei, certo? Nesse vídeo sobre como um advogado que está em começo de carreira pode ganhar dinheiro. Então lá a gente está falando sobre e-mail corporativo, cartão de visita, escritório virtual, dei até umas dicas aqui em João Pessoa, tá? Visando, enfim, ajudar outras pessoas, sobre a importância de e-mail, enfim, vale muito a pena. Se você quiser assistir esse vídeo, clica aqui em cima ou aqui em cima. Esse vídeo especificamente, dos 10 pontos que o advogado que quer começar a ganhar dinheiro com a advocacia deve observar, ele foi voltado principalmente para essa geração nova, tá? Advogados que estão começando a carreira agora, 2018, 2019, certo? Nesses próximos anos, vamos colocar assim, tá? Porque quando eu comecei a minha profissão há um tempinho atrás, faz um tempinho, né? A situação era diferente. Então, assim, realmente hoje
O mercado está mais saturado, as abordagens são diferentes, mas passa lá para você assistir, beleza? Galera, então vamos falar sobre prova judicial. Mas antes da gente entrar em provas judiciais, sim, estou tendo um delay aqui, na verdade. Lembrando que, se você quiser falar comigo, quiser tirar alguma dúvida, quiser sugerir um tema de pauta, me manda um e-mail, meu e-mail tá aqui embaixo, tá na descrição do vídeo. E aqui embaixo também, certo, tem o meu Instagram, thaise.barreto, certo? Me segue lá no Instagram, que toda semana tem conteúdo novo sobre direito do trabalho. Mais ou menos 2 a 3 vezes por semana eu posto algumas dicas sobre direito do trabalho, sobre direito previdenciário, sobre advocacia, prática, tá? Mas assim, muita coisa voltada para direito do trabalho, tá? E aqui embaixo também tem o Instagram, certo, de um dos meus sócios, professor Tiago Braga, certo? Onde ele fala só sobre processo civil. Vale demais a pena, porque processo civil é a chave do direito e da advocacia em qualquer área que você vai atuar. Você vai usar processo civil de forma subsidiária, dentro de juizado, em processo administrativo, em processo trabalhista, então vale demais a pena, certo? E aqui embaixo também tem o canal dele de processo civil, certo? Ele não tá publicando ainda vídeo novo, porque ele tá finalizando a tese do mestrado dele para qualificar, mas em breve vai ter uma aulinha lá inaugural de processo civil. Então passa lá e se inscreve, beleza? O artigo 832 da CLT, gente, eu só espero que eu não esteja estrábica, porque agora eu devo ficar estrábica nos vídeos. O artigo 832 da CLT, ele fala o que toda decisão judicial na esfera trabalhista deve trazer. São 6 elementos: nome das partes, resumo do pedido, resumo da defesa, apreciação das provas, fundamentação da decisão e a conclusão da decisão judicial. Quando uma decisão judicial ela não traz esses 6 elementos, ela é considerada omissa. Por quê? Porque ela vai afrontar o comando do artigo 832 da CLT. E aí você precisa atentar que ele destaca que sim, a prova deve ser analisada pelo juiz. Mas o que acontece? Na prática, na Justiça do Trabalho, principalmente a empresa reclamada, ela junta muito documento. Então, muita coisa passa pelo magistrado sem ser analisada sim. Não é uma censura, não é uma crítica, é uma realidade. É por isso que a impugnação à contestação é tão importante, porque você vai trazer destaque para aquilo que é mais importante. Por exemplo, eu chego e digo assim, eu tô com um caso desse no escritório, na prática, tá, gente? Eu tô falando de realidade, mundo real, a vida como ela é. Eu tô com um caso onde eu tô dizendo que os pontos, os horários de trabalho registrados no controle de ponto, eles são inverídicos, são fraudulentos. E que a empresa tem como comprovar a jornada do trabalhador mediante outros documentos, como, por exemplo, ordem de serviço. Esse cliente e alguns colegas dele trabalhavam fazendo manutenção de máquinas, entendeu? De refrigerantes e tal. E aí, quando um cliente da empresa precisava dessa manutenção, ele liga para a empresa, abre um chamado, aí a empresa gera um documento chamado ordem de serviço e diz assim para o trabalhador, olha, você vai dia tal, tal hora em tal lugar. Quando chega lá, o trabalhador termina de fazer o atendimento, anota o horário, o cliente do estabelecimento assina e ele devolve para a empresa SOS. Então, nessa ordem de serviço, vai ter o horário real de trabalho. E aí, o controle de ponto, ele não traz o horário real de trabalho, certo? E a coisa piora, fica ainda mais grave. Por quê? A gente já falou sobre isso, acho que no meu Instagram, já tem um videozinho de 1 minuto falando sobre esse assunto. Intervalo entre a jornada, o empregador não tem que registrar no controle de ponto, não é obrigação dele. Basta a previsão de concessão dessa pausa, o que a gente chama de pré-assinalação. Então, o que acontece na prática? Eu vou ter o controle de ponto com horário de entrada e horário de saída e a previsão de pausa, entendeu? Aí, se eu digo que eu não tive a pausa, que eu estava trabalhando na hora da minha pausa, eu tenho que provar na Justiça do Trabalho. Como é que eu vou provar isso? Testemunha? E quando eu não tenho testemunha?
Então você tem que saber como é que funciona a dinâmica dentro da empresa. Quando a gente sabe que tem uma ordem de serviço com horário, a gente tem que fazer o requerimento dessa prova dentro da Justiça do Trabalho. E aí no momento de impugnar, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um print do horário registrado na ordem de serviço, um print do controle de ponto naquele dia, entendeu? Para mostrar que o horário que está no controle de ponto não bate com a ordem de serviço e para mostrar que havia trabalho durante a pausa, entendeu? Aí você vai fazer 3, 4 prints e mostrar isso dentro da impugnação, beleza? Isso é extremamente importante. E galera, se vocês puderem, despachem com o magistrado, tá? Pessoalmente, antes da sentença, converse sobre isso. Porque a gente está falando de um contrato onde vai ter, por exemplo, 50 folhas de ponto, 100 ordens de serviço. Todas as ordens de serviço vão mostrar trabalho durante a pausa? Não, nem toda ordem de serviço vai mostrar trabalho durante a pausa, entendeu? Então, assim, isso aí é uma coisa que tem que ser destacada, não é para fazer uma impugnação genérica, não precisa gastar seu tempo combatendo 50 preliminares, não, você vai naquilo que é realmente importante. E documento, gente, tem que ser impugnado com especificidade, olha que palavra difícil da gente pronunciar, entendeu? E aí o que acontece? Muitas vezes, ainda você fazendo tudo isso, o juiz vai deixar de analisar essa prova e vai julgar o seu pedido improcedente. Aí você vai ter que dizer, chuchuzinho, que a decisão dele foi omissa, porque desrespeitou o artigo 832 da CLT. E mais, o artigo 489 do CPC, tá vendo como o processo civil é importante? O artigo 489, inciso 2º do CPC, fala que o juiz deve, na decisão judicial, analisar as questões de fato e de direito. Então, isso é uma questão de fato que você suscitou na impugnação, certo? Aí ele não analisou. Então, ele afrontou o que estava previsto no artigo 832 da CLT e o que estava no 489, inciso 2º do CPC, beleza? O que acontece? O parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, ele vai falar que a decisão é omissa e aí quando ela não apresenta alguns requisitos que o parágrafo 1º traz como incisos. Entre eles se destaca o quê? O inciso 4º, 489, parágrafo 1º do CPC, inciso 4º, que diz que a decisão judicial ela é omissa quando o julgador não analisar as teses que seriam capazes de firmar o convencimento dele. Então, assim, foi produzida a prova, eu fiz requerimento de prova, impugnei, mostrando lá que, por exemplo, o controle de ponto era fraudulento e que tinha hora extra. Ele não analisou isso na sentença, certo? Desrespeitou a previsão do artigo 832 da CLT. Eu tenho que dizer que essa decisão foi omissa, porque ele não analisou a minha tese de que o controle de ponto era fraudulento, entendeu? E aí o que acontece? Por tabela, ele acaba afrontando o artigo 93... O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que fala que toda decisão deve ser fundamentada, tá? Então, quando a decisão não traz apreciação de prova, que é considerado um elemento essencial da sentença, essa decisão é omissa, tá? E aí, muitas vezes, a gente entra com embargos de declaração, certo? E o julgador não vai reavaliar a posição dele, porque ele já tem um convencimento motivado. Se você não falou com ele antes da sentença, não adianta embargar muitas vezes para reanálise de prova. Aí você vai ter que fazer um recurso ordinário e não pode deixar de ir fazer sustentação oral. Porque senão, sabe o que acontece na prática? Eu vou dizer para vocês. É doloroso, é cruel. Tá sentado para aguentar a verdade? A turma vai dar um acórdão dizendo assim: mantenha a decisão por seus próprios fundamentos. Assim, eu não tenho nem o que dizer. É uma coisa que acontece. É cruel, certo? Talvez pelo volume de trabalho, talvez porque convencimento motivado, enfim. O que dá para fazer é memorial, fazer sustentação oral e combater isso aí, tá certo? Mas tem que prestar atenção, não pode só fazer um recurso ordinário e esperar a turma julgar. Advogado, gente, é todo dia tá em balcão chorando, mendigando e pedindo, por favor, julgue com atenção o meu processo, beleza? E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Um precedente do TST que fala que todo recurso de revista
tem que ter menção expressa a esses artigos, tá? Quando ela quer dizer que a decisão não foi fundamentada, beleza? Quer saber mais? Acompanha aqui o canal, certo? Me segue lá no Instagram, dá um like se você gostou desse vídeo, beleza? E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, me manda um e-mail, me manda um direct. E semana que vem, domingo, tem mais. Tchau!